O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão. Seja bem-vindo, bom dia. Meu nome é Alexander. Hoje eu vou trazer uma passagem bíblica muito importante para a cura. Então, você que está enfrentando o câncer, você que está lidando com essa doença, fica à vontade para fazer a sua pergunta aqui para mim, para trazer a sua reflexão e também, caso queira, dividir a live comigo, com o intuito sempre de trazer informações preciosas para você que você não consegue encontrar nas redes sociais. Qual que é o ponto fundamental que eu vou trazer para vocês? Eu estou com uma passagem aqui que é de Romanos 12. Pode ser que em algumas Bíblias haja uma interpretação diferente, uma escrita diferente, mas eu vou ler para vocês aquilo que eu encontrei em Romanos 12 e ela provavelmente vai ajudar a virar uma chave na sua mente que você ainda não resolveu. Quando a gente não resolve essas chaves emocionais que você enfrenta no dia a dia, no relacionamento, no trabalho e principalmente na doença, dificilmente você chega até a cura, porque existe um processo de transformação que precisa ocorrer dentro de você. Então, eu vou ler aqui o trecho inteiro e depois eu vou voltar frase por frase para que a gente possa ir conversando sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A cura interior é a renovação da nossa mente. Cura interior é a cura das feridas emocionais e é o processo da conscientização da nossa situação. Vocês viram que incrível esse trecho? Eu vou fazer a minha interpretação, a minha visão sobre o que está acontecendo. Quantas pessoas não estão com um problema hoje, estão com uma doença, estão com câncer de pâncreas, câncer no fígado, câncer na cabeça, e muitas vezes a pessoa está assim, conformada no sentido, agora não tem mais jeito, agora a doença vai me destruir, agora a doença vai me matar, agora eu estou sentenciado à morte. Quantas pessoas não estão desta forma? Quantas pessoas abraçaram a doença, estão fazendo carinho na doença e estão cada vez mais se afundando com esse comportamento de conformado, de ter a forma da doença. Muitas vezes a pessoa até fala que ela tem câncer. Essa é a concretização máxima de que você se conformou com a doença. Então, qual é a chave de mudança? A chave de mudança é de interpretação daquilo que está acontecendo com você. Primeiro passo, matematicamente, eu vou te provar isso, tá? Matemática. Você tem mais células saudáveis do que células cancerosas. A Dirce também colocou, não, conformar com a doença de forma alguma, não. Doença já é uma demonstração contrária à vida, contrária à saúde. Então, muitas pessoas abraçam a doença, falam que a doença é dela, e voltando para o lado matemático, você tem muito mais células saudáveis do que doente. Então, por que verbalizar que você tem? Você tem que falar que eu tenho saúde, eu tenho bem-estar, eu tenho esperança, eu tenho vida, e não, eu tenho doença por conta de meia dúzia de células problemáticas. Então, esse já é o primeiro ponto de mutação, esse é o primeiro ponto de mudança. A pessoa que verbaliza, eu estou com câncer, ou eu fui diagnosticado com câncer, essa pessoa já não se conformou com a doença. Ela já tem uma postura diferente da doença de todas as outras que muitas vezes a gente tem contato. Aqui nas redes sociais é muito comum as pessoas colocarem que eu tenho câncer. É muito comum, mas vira e mexe nas lives, as pessoas falam, Alexander, eu tenho câncer, não sei o que eu tenho. Não, você não tem isso, porque você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. Você está com essa doença nesse momento, você está com metástase, você está e assim por diante. Então, essa é a primeira chave que esse trecho bíblico traz
de não se conformar com tudo isso que está ocorrendo com você. Deixa eu aproveitar para tomar um pouquinho de água, espero que você esteja com ela aí também. E aí, vamos lá, tem mais passagens aqui muito importantes que eu quero que você vire essa chave, que você mude, que você comece a cura agora. A cura começa agora, não começa amanhã, tá? A cura começa agora. E essa mudança de chave já é uma demonstração dessa cura. Outro ponto. A cura interior é a renovação da nossa mente. A todo momento ele traz essa passagem. Não vos conformeis com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente. A cura interior é a renovação da vossa mente. O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou renovando a sua mentalidade, a forma com que você enxerga um problema. Ah, você fala isso porque você não teve câncer, Alexandre. A única pessoa que fala que eu não tive câncer é quem está me vendo hoje pela primeira vez. Mas se você pegar nos destaques do Instagram, você vai ver que com 14 anos de idade eu já enfrentava o câncer. 14 anos de idade. A medicina conhecia muito menos sobre câncer do que conhece hoje. Os médicos conheciam menos ainda, né? Então, quem me conhece, quem acompanha a minha história, sabe que esse ano eu completei 30 anos lidando com câncer, enfrentando o câncer. Então, essa mudança de mentalidade é extraordinária, fundamental para a sua cura interior. Tem que mudar a forma sua de pensar em relação à doença. Esse, na minha visão, é o primeiro passo que precisa ser exercido. E aí ele continua. A cura interior é a cura das feridas emocionais. Quantas vezes eu não ouvi besteira de médico de que não havia cura para a doença, não havia chance e havia a probabilidade gigante de eu morrer, 80% dos pacientes, Alexandre, no seu caso, vão morrer. Não teria como fazer tratamento quimioterápico, radioterápico, cirúrgico. Então isso faz uma ferida emocional, né? Você ouvir de um profissional da saúde que a sua situação não tem o que ser feita. E você precisa se limpar dessas feridas emocionais. E uma das formas que eu uso para me limpar é ensinando outras pessoas a não passarem pelo que eu passei. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso, né? Como é que eu ajudo a limpar essas feridas emocionais? Ajudando você, ajudando outra pessoa a superar uma situação que muitas vezes ela não tem consciência que ela é capaz de superar. Eu tenho esposa de pacientes que me disseram, olha que coisa linda e foi muito importante para mim, né? Ela amou o que ela fez, isso foi muito importante. O médico falou no consultório, eu estava conversando com um paciente com câncer e de repente o paciente tem isso, né? Eu também tive isso. Ah, doutor, quanto tempo de vida eu tenho? Né? Como se fosse um médico o dono do relógio do tempo da vida, não é? Né? O relógio do tempo da vida é dele, não é do médico, não é de nenhum profissional aqui na Terra. E a gente pergunta isso, eu perguntei também. E na hora que o médico foi responder, a mulher pegou e falou o seguinte: você não responda porque você não sabe. O médico até se surpreendeu, se assustou. E essa ferida emocional que eu tive foi boa para despertar a consciência dela e você pontuar para qualquer médico de que o relógio da vida não está na mão dele. Ele não tem controle algum sobre quantos dias você vai viver na Terra. Ele tem a possibilidade, claro, junto com a medicina e a nutrição, de melhorar a qualidade de vida e te aproximar cada vez mais da remissão e da cura. Isso daí é inegável, mas falar que você vai viver tantos dias, tantas semanas ou tantos anos, isso não está no poder dele. Isso daí é estupidez da parte dele achar que ele tem isso, achar que ele tem uma bola de cristal para falar. Os médicos do AC Camargo, que é um hospital de referência aqui no Brasil e no mundo, eles têm muito claro essa situação. Quando o paciente pergunta dele o prazo de vida, eles, de forma didática, brincando, eles falam, mas gente, não tem bola de cristal para falar o tempo de vida seu. Né? Ninguém tem essa bola de cristal e a ciência não tem esse poder. Você faz uma pesquisinha, fubeca, e vai conseguir saber o tempo de vida de alguém que teve câncer de pâncreas, alguém que teve câncer de útero e tal. E por que eles falam bastante em tempo de vida? Por conta da porcaria do pensamento da escola
americana, escola médica americana. É muito comum você ver em filmes nos Estados Unidos, ele foi no médico e o médico deu tanto tempo de vida. É a estupidez das escolas americanas, sem desmerecer os excelentes profissionais que tem lá nos Estados Unidos, sem desmerecê-los. Mas é um pensamento estúpido, é um pensamento não científico, que só atrapalha a vida das pessoas e muitas vezes tira a esperança. Isso daí é ridículo. Se eu fosse seguir aquilo que o médico estava me falando, primeiro que me falou, eu já me jogava na frente do caminhão, porque eu falo, vou morrer, não vou ficar fazendo isso com a minha vida, não. Esse foi o pensamento que eu tive lá na época. Imagina se eu tivesse feito isso. Eu não teria chegado até aqui, eu não teria família, não teria sorrido, não teria conhecido diversas coisas maravilhosas e não estaria ajudando dezenas de pessoas que já chegaram na remissão. E que muitos aproveitam no bom sentido, né, essa mentalidade minha, essas recomendações minhas para os pacientes particulares, o caminho mais rápido para a remissão, que na minha visão é pela alimentação. E aí, continuando mais um pouquinho, né, de feridas emocionais, que está colocado aqui, não só ferida emocional, ferida na alma em relação ao que o médico fala. A gente tem situações, muitas vezes, de familiares que falam, você teve câncer porque você está pagando alguma coisa. Você teve câncer porque você fez tal coisa errada, né? Então é como se fosse um castigo divino. Falando de Deus, eu já trouxe essas informações anteriormente, de que câncer não é castigo de Deus, não é porque uma pessoa pecou que ela vai ter câncer. Jesus já trouxe isso quando veio à Terra, numa passagem no Sinédrio, no qual ele fala sobre Jó, um grande amante de Deus, uma pessoa que amou muito a Deus e ficou doente, perdeu esposa, perdeu terra, perdeu gado, e Deus renovou tudo aquilo para ele de novo. E ele não pecou. Isaac também ficou cego no final da vida e Isaac não deixou de amar Deus, não deixou de querer Deus e não foi castigo de Deus por ele ter ficado cego. A gente tem que separar o joio do trigo, separar a parte podre da parte boa. Essa situação de familiares ou pessoas falarem que você teve câncer porque você está pagando, né? Não existe respaldo bíblico para isso. Você não teve câncer por ter pecado. É a mesma coisa que pensar que um pai vai punir o filho. Eu tenho crianças, eu vou deixar minhas crianças de castigo para que elas me amem. Pelo contrário, elas vão sentir medo de mim, vão ter repulsa a mim por ter feito isso. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe muito mais do que isso que eu estou falando. Deus não vai castigar você para que o filho chame de pai. Quem faz isso não é Deus, é o carrasco. O carrasco castiga o seu escravo, castiga o seu aprisionado. Esse é o papel do carrasco. O papel de Deus é amor, o papel de Deus é de perdão, o papel de Deus é de proteção. Então, se você conhece alguém que ainda tem esse pensamento errado, essa interpretação feia da Bíblia, que não tem nada a ver, não tem nada escrito nesse sentido, você pode mandar esse conteúdo para ele, você pode direcionar de que não é a presença do câncer um castigo de Deus, que Deus está querendo punir você, está querendo destruir a sua vida. Isso aí é carrasco, isso não é Deus. Está confundindo Deus com capeta, é diferente, né? Isso aí é papel do capeta, de querer que a pessoa faça isso. Não é um papel de Deus, tá bom? Isso aí não é castigo, não é pecado, não é nada diferente daquilo que eu sempre tenho falado. Em Provérbios está escrito que o conhecimento e a sabedoria valem mais do que ouro fino e do que rubis. E o que falta hoje no tratamento do câncer? Conhecimento. O ponto mais grave no tratamento do câncer, mais intenso no tratamento do câncer, é o conhecimento. As pessoas não conhecem sobre o câncer, até mesmo a medicina e a nutrição muitas vezes estão engatinhando em relação ao entendimento do câncer. E pelas redes sociais você tem
prêmios Nobel falando que a cura do câncer para você resolver é assim. Nós temos 900 prêmios Nobel, nenhum deles conseguiu sozinho acabar com todos os cânceres, mas tem pessoas que se julgam deuses, que sozinhos o que ele faz cura todos os cânceres. Né? A gente sabe que isso é uma mentira deslavada que só quer a sua atenção e seu dinheiro. Ele não quer transformar você, ele não quer ajudar você de forma ética e prudente, que é o trabalho da nutrição e da medicina. Isso é muito comum ter os curandeiros da internet em relação a câncer, em relação a um monte de doenças. Os curandeiros, as pessoas que não têm nem formação na área da saúde, mas elas falam que tem o poder de curar todos os cânceres. Ele fala, você vai fazer esse chazinho e vai curar todos os cânceres. Por que as pessoas acreditam? Porque ela está desesperada, né? O que é o desespero? Você não espera nada, você acredita que não vai acontecer nada de bom, então você pega a primeira pessoa que aparece na sua frente. Eu entendo você, eu já tive câncer também. Mas o pior inimigo do câncer é o desespero, porque o desespero destrói a sua vida rapidinho, com esses chás milagrosos. Então, quem mostra que esse chá não é bom? A ciência. A ciência tem mostrado por A mais B que chá de folha de amora, chá de folha de melão de São Caetano, chá de folha de graviola não curam nem tratam câncer. Chá de espinheira santa não cura nem trata o câncer. A ciência tem mostrado. E qual ciência? A ciência que é de melhor qualidade. As pessoas não entendem a ciência e não sabem interpretar a ciência. É saúde baseada em evidência. Quem está na internet pode colocar o que é ensaio clínico randomizado, o que é saúde baseada em evidência. Essas duas áreas, né, essas duas ferramentas que nós temos hoje, são a de melhor qualidade para destruir o câncer. Mas existe um monte de estudozinho vagabundo, meia boca, que confunde a mente da pessoa que não trabalha na área da saúde. Ela acha que folha de amora é ótima, que melão de São Caetano é ótimo, que açafrão é ótimo, porque ela não sabe interpretar a ciência. Ela não sabe, ela nunca acompanhou um paciente com câncer, ela nunca discutiu um caso clínico com um oncologista. Aí é prato cheio para o estúpido leigo que abraça vocês e destrói a sua vida em pouco tempo. Vocês não têm contato com isso, mas vira e mexe aparece algum familiar para mim, me mandando mensagem, falando, meu pai morreu, minha mãe morreu, minha fulana morreu, graças a essa porcaria do chá milagroso. Ele tomou isso e morreu. Mas a internet divulga que o chá milagroso cura, né? Só que a pessoa não tem contato com quem morreu. Por que ela não tem contato? Porque ele não está mais aqui, quem morre não fala mais. Quem fala é a família, mas a família não vai ficar alardeando isso pela internet toda, mesmo porque ela não tem nem capacidade de viralização. Muitos chegam para mim e falam, poxa, Alexandre, se eu tivesse ouvido você, que chá milagroso não cura, que tirar carne é a pior coisa do mundo, que não precisa ficar tirando leite, açúcar e trigo, que é possível viver em equilíbrio com essas substâncias, eu não teria matado meu filho, eu não teria matado minha mãe, não teria. Então, olha que situação triste, né? Situação delicada. A desgraça, ela fica escondida, a porcaria fica escondida, né? E o meu papel com esse familiar é limpar essa ferida emocional, mostrando para ele que ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha essa habilidade. Hoje ele tem, né? Com a dor, ele teve que aprender da pior forma possível, que é perder o ente querido. Mas ele precisa limpar essa ferida também, a pessoa não tem que levar culpa alguma. Câncer é uma doença muito difícil, muito complexa, não é simplesinha. E às vezes se a pessoa, em desespero, segura na mão do bandido, do satanás, ela se destrói rapidinho, rapidinho. Satanás, bandido, leigo, tá tudo no mesmo espaço. Todos vão te levar para a morte, vão te levar para a destruição. Para o câncer, você precisa de um bom nutricionista, de um bom oncologista, para fazer essa condução inteira da sua vida. Então, essas feridas emocionais que eu estou falando, esses desespero, essa sensação de culpa, você precisa limpar, essa sensação de que eu preciso ir rápido porque eu tenho que resolver isso logo. Como resolver logo? O câncer não é uma doença que se resolve do dia para a noite. O câncer você leva
para falar em cura de alguns casos, de 1 a 20 anos, e alguns casos como o meu, que foi câncer genético, a medicina ainda nem fala em cura, mas isso não é um problema meu, é o que eu sempre falo, isso é um problema da medicina, a gente tem que separar as coisas, o que é problema meu e o que é problema da medicina. Eu não estou preocupado com isso, eu estou em remissão, sem a presença nos exames de sangue e imagem do câncer, e isso é o que eu tenho trazido para todas as pessoas, porque isso é uma coisa mais rápida. Tem pacientes que 1 mês entraram em remissão, tem outros que entraram em 6 meses em remissão. Isso é rápido, isso a medicina pode enxergar e pode falar para o paciente, inclusive em câncer genético, em mim e em outros pacientes que eu também atendo. Então, pensa nisso, foca nisso. É mais importante a gente pensar naquilo que você pode alcançar, que é a remissão e que é limpar essas feridas emocionais que você tem. Será que você tem alguma ferida emocional além do câncer, além das besteiras que muitas vezes a gente ouve de médico, de algum familiar seu, principalmente agora chegando no final do ano? Será que não tem nenhuma ferida, nenhuma situação que você precisa aprender a deixar para trás, né? O que é esse deixar para trás? Perdoar. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, não precisava falar e todo mundo já fazia. Perdoar é uma das coisas mais difíceis, mas perdoar é uma das coisas mais libertadoras que você pode ter. Por exemplo, eu tenho pacientes que muitas vezes ficaram revoltados com o médico por conta da conduta errada que ele fez, mas eu hoje pensando nos médicos, eu sou grato a todos os médicos que cuidaram de mim, porque eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles ofereceram o melhor do conhecimento que eles tinham. Hoje, eu tenho mais conhecimento do que todos os médicos que eu passei. Sou melhor do que eles? De forma alguma. Eu amadureci, eu tive acesso a outras informações que eles não tiveram. Então, eu uso essa informação para ajudar você, para encaminhar você, para direcionar você, e não para punir aquele médico, e não para maldizer aquele médico. Ele cometeu um erro, mas o erro ficou com ele, é um erro dele, não é um erro meu. A mesma coisa é de pacientes que ficaram revoltados, bravos com o médico. Eu falo, perdoa, deixa passar isso. Sua esposa está em tratamento agora, as coisas estão dando certo, o tumor está reduzindo, vamos focar em destruir a doença, em melhorar essa situação da sua vida, da sua esposa. Então, vamos gastar energia com aquilo que realmente vale a pena, que é destruir o câncer. Lá atrás eu tinha um pensamento errado de que o câncer poderia voltar a ser bonzinho, né? Porque o câncer são células saudáveis, lembra bem disso, câncer são células saudáveis que se tornaram doentes. Então, na minha ingenuidade, eu achei o câncer, se ele é uma célula doente e ficou boazinha e ficou doente, eu vou imaginar que o meu corpo voltou a ter aquelas células saudáveis. Não vai ter. Da mesma forma que o Satanás não vai para o paraíso, o câncer não voltará a ser bom. Nunca. O câncer é uma célula doente e é uma célula que ela precisa ser morta e precisa ser destruída. Não existe espaço do câncer se tornar bonzinho. Não existe isso. Da mesma forma que o Satanás não vai para o paraíso, Satanás não vai mudar a conduta dele, o câncer não vai voltar a ser algo útil de produzir substâncias úteis para o seu corpo. Então, como é que a gente vai matar ele? Vai matar ele com a cirurgia, vai matar ele com a radioterapia, vai matar ele com a hormonioterapia, com a imunoterapia. A gente tem que matar ele. Câncer foi feito para matar. Por isso a minha crítica severa às pessoas que ficam fazendo amizade com câncer. Não se faz amizade com Satanás, não se faz amizade com bandido, não se faz amizade com coisa ruim. Esta doença nasceu para ser destruída, não para ser afagada, para ser acariciada e para você falar que ela é sua. Aí piorou, né? Aí abraçou o Satanás, foi no inferno e abraçou ele. Não é para fazer amizade com câncer, é para ele ser destruído, é para ele ser exterminado. A gente tem 10 trilhões de células saudáveis, essa meia dúzia de célula doente tem que ser enxotada da sua vida, tá bom? Pensa nisso. Por outro lado, também a gente tem que ter muito cuidado, na minha visão, da pessoa falar assim, eu estou com uma maldita doença. Lembra, a doença ela não surgiu do além, ela surgiu em alguém
por algum motivo que muitas vezes você não conhece. E um dos motivos que as pessoas não conhecem e que cada vez está mais claro se chama alimentação errada. Um mundo come de forma errada, e eu provo isso para você. Doença cardiovascular é a doença mais mortal hoje no mundo. O mundo inteiro, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a principal causa de morte é a doença cardiovascular, que está diretamente associada a má alimentação e falta de atividade física. O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, incluindo o Brasil, Estados Unidos e outros países, ou seja, subdesenvolvidos e desenvolvidos, e essa doença surgiu por conta do estilo de vida da população brasileira. Então, se existe algo não bem aceito, né, não bem dito, é a falta de atividade física dos pacientes com câncer e das pessoas que estão com câncer que se alimentam de forma extremamente errada. A Elizabeth colocando aqui, exatamente, muito verdadeiro tudo que você diz. Que legal, Elizabeth. Fico feliz aqui da gente estar na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, eu não gosto de falar, vocês normalmente não veem falar, Alexandre, a doença maldita. Não, essa doença, ela não vem do além, ela vem de um comportamento, ela vem de uma atitude, de uma forma. Você precisa mudar essa forma sua de se relacionar com o seu corpo e de se relacionar com a vida. Infelizmente, muitas pessoas hoje não praticam atividade física. Você que não pratica atividade física, mesmo o médico te liberando, você está abraçando o maldito que você mesmo apontou, que é a doença. Você não gosta de falar a palavra maldito, eu acho muito forte. Você está abraçando a doença. Né? Então, esse é o ponto ruim, você não fazer atividade física. Aí, eu tenho várias pessoas que eu conheço que fazem atividade física, e atividade física normalmente a pessoa faz 3 vezes na semana, ou a pessoa faz todo dia, durante 1 hora, mas eu tenho que lembrar que a gente precisa comer todos os dias em várias vezes por dia. Café da manhã, almoço e jantar. Vamos colocar só as 3 refeições. E nessas 3 refeições, em vez de ele trazer nutrientes saudáveis para o corpo, ele traz mais bandido e mais toxina. Então, é importante lembrar que essa doença provavelmente pode ter surgido por conta da sua postura perante a alimentação. O seu corpo não está em equilíbrio com a natureza. Você está comendo um monte de lixo e um monte de substância que é promotora de câncer ou, trazendo de uma maneira simples, substâncias que são promotoras de aumento do peso. Quer ver exemplo disso? Nós temos 100 milhões de brasileiros que estão dando a mão para o câncer agora em 2023. 100 milhões. Alexandre, mas eu vi na pesquisa do INCA que são 700 mil novos casos. São 700 mil novos casos, mas isso não significa que estar acima do peso seja saudável. Então, o câncer aumenta cada dia mais por conta da postura sua perante a vida, postura do seu familiar, postura sua diante do tratamento que está ocorrendo. A última coisa que as pessoas estão olhando é para a alimentação, a última coisa, porque ela fala que sabe comer. Se ela sabe comer, por que ela está acima do peso? Se ela sabe comer, por que ela desnutriu tanto depois do câncer de pâncreas? Se ela sabe comer, por que ela está comendo um monte de bandido e toxina que ela nem imagina que tem ali no alimento? Percebe essa situação? Aí a gente tem aqui ó, um comentário. Olha que bacana, Simone está me perguntando, seja bem-vinda, viu, Simone? Simone e todos que estão aqui, sempre, né, claro. Olha que importante. Bom dia, Alex. Bom dia, Simone. Estou te acompanhando para ajudar minha irmã. Que legal, seja muito bem-vinda. Qual açúcar pode consumir que faz menor destruição da célula? Vamos desmistificar algumas coisas disso. Todos os meus pacientes com câncer e todos os pacientes em remissão, nenhum dos meus pacientes é viciado no açúcar. Existe um vício pelo açúcar que é extremamente perigoso, porque mesmo que fosse açúcar orgânico, que é o que não tem veneno, mesmo que fosse açúcar orgânico, em excesso ele prejudica a sua saúde porque você engorda.
engordar não é algo natural, algo que o seu corpo veja com bons olhos. Por exemplo, o excesso de peso, o gordinho, não estou falando do obeso, tá? O gordinho, ele aumenta a chance de ter 13 tipos de câncer. O gordinho, que é o câncer de próstata, câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de vesícula, câncer de cólon, câncer de pulmão, aí vai. São 13 cânceres associados ao gordinho, a pessoa que está gordinha. Como é que essa pessoa fica gordinha? Normalmente comendo mais carboidrato, comendo açúcares, comendo farináceos e assim por diante. Mesmo que esse farináceo e esse açúcar seja orgânico. Então, o passo essencial é equilibrar esse carboidrato. Muitos pacientes meus consomem o açúcar, mas com moderação, uma colher de sopa por dia, não consome mais do que isso. Isso não é um prejuízo para a saúde, não é destruição. E aí entra a outra parte. Então, eliminando esse mito do açúcar, a gente tem que entender que a pessoa pode comer açúcar, não é proibido comer, mas existe uma dose. O segundo passo, qual açúcar escolher? Você escolhe aquele açúcar que é mais agradável ao paladar da sua irmã. Então você vai perguntar para ela, fulana, você prefere comer açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar mascavo? Qual que você prefere? Né? Qual que é mais agradável ao seu paladar? Aí ela vai falar tal, por exemplo, refinado. Vamos pegar. Aí é o refinado. Aí talvez você fala, poxa, mas eu vi na internet que açúcar mascavo e açúcar demerara tem mais nutrientes, né? É verdade, Alexander, que açúcar mascavo e demerara tem mais minerais e outros nutrientes? Sim, é verdade. Aí vamos para outra pergunta. Esta quantidade de nutriente é absorvida e útil para a sua saúde? Não, não é. Então, a nossa visão não pode ser matemática, ela tem que ser clínica, ela tem que ser funcional. Não basta ter nutrientes, esse nutriente precisa ter uma quantidade adequada para ser utilizado. Você está com uma dívida bilionária no banco, bilionária, não é milionária, não é de milhares de reais, é bilionária. E você pega duas casas que você tem que resolver esse problema. Se você for numa casa, você consegue resolver o problema dos bilhões e na outra casa você não resolve. Na casa que tem centavos, se você for lá e pegar alguns centavos, a sua dívida não muda em nada. Quem está devendo bilhão, pegar um centavo não muda em nada. Agora, se você for em outra casa em que existem bilhões, né, e aí eu vou colocar bilhões de nutrientes saudáveis, você resolve de vez a sua dívida. Vou trazer um exemplo em relação a isso. Quando a gente fala, por exemplo, dos sucos de beterraba e do consumo de fígado. A pessoa acha que por existir um pouquinho de ferro na beterraba, ela vai curar anemia. É a mesma história das casas. A beterraba é a casa que tem centavos para sua dívida de bilhões. O fígado é a casa que tem bilhões, trilhões de nutrientes saudáveis para combater a anemia. Então a gente tem que entrar na casa que é portadora dos bilhões de nutrientes saudáveis e não na casa de centavos, que é a casa da beterraba, que é muito pobre para combater, no caso, a anemia. A mesma coisa eu falo com açúcar. Você vai comparar a nutrição do açúcar demerara e refinado, a quantidade de nutriente é muito pequena, insignificante para trazer saúde para você. Então eu falo tantofa. Tantofa, o que é isso, Alexandre? Tanto faz, Simone, se você come açúcar refinado, mascavo, contanto que faça o controle na quantidade, né? Como eu já sempre falei. Olha que interessante, esse é muito bacana. A Dirce perguntando sobre o Ora Pro Nobis, né? Alexandre, fala do Ora Pro Nobis. Falo. A Ora Pro Nobis você não precisa comer. Você ama a Ora Pro Nobis? Primeiro ponto. Não, não amo. Então esquece, joga, deixa de lado. Por exemplo, meu sogro tem na casa dele Ora Pro Nobis, umas folhinhas mucilaginosas, né? Parece uma gelatinazinha dentro. Pode ajudar no trânsito intestinal, mas tem outras muito mais importantes, que é fruta, verdura e legume, que você pode consumir. Ela não é rica em proteína e ferro para ajudar um paciente com câncer. Por sinal, quem toma pó de Ora Pro Nobis pode aumentar muito a diarreia, pode piorar a situação que é muito comum na químio, que é a diarreia. Então, bobagem, perda de tempo.
olha que interessante, a Fabiana aqui, ó. Doutor, eu tenho receio de fazer exercícios e emagrecer mais. Muito importante. Se você tem esse receio, Fabiana, é porque a sua alimentação já está desregulada. Porque quem faz exercício durante o câncer aumenta o peso da massa muscular e ele não fica magrinho. É diferente. É porque a sua alimentação está desequilibrada, é por isso que você está com esse medo. Mas claro, sempre lembrando que eu não estou dando canetada para nenhuma pessoa fazer exercício. Quem faz essa prescrição é o educador físico e o seu médico, tá bom? Mas se você está com esse medo, é que a sua alimentação está fraca, por isso que você está com medo de emagrecer. A Rita, olha que legal, muito contente. Eu vou ler o depoimento aqui da querida Rita. Sempre fui sedentário, ou seja, o sedentário é amigo do câncer. Quem come mal é amigo do câncer. A Rita mudou a chave dela. Este ano iniciei a caminhada. Parabéns, Rita. Todos os dias, mais parabéns ainda, né? Ou seja, ela não quer amizade com câncer. Quem não quer amizade com câncer se alimenta bem e faz atividade física. E Pilates 2 vezes na semana. Pilates é uma atividade incrível, viu? Muito legal. 2 vezes, e tem obtido excelente resultado no dia a dia. A pessoa já percebe, por exemplo, quem come bem, ele já percebe no primeiro dia que ele está se sentindo bem. Quem faz exercício já no primeiro dia, talvez não no primeiro, porque sente um pouquinho de dor, mas ao longo das semanas ele já percebe que está bom. Mas por que a Rita está fazendo isso? Porque ela não está fazendo amizade com câncer. Quem faz amizade com câncer se alimenta mal e não faz atividade física. Esse é o cara que quer abraçar o câncer, quer dar beijo de língua no câncer. Espero que não seja você, porque muitas pessoas ainda estão fazendo isso. No mesmo jeito, tanto faz tratamento. Aí é um comentário da querida Marita, né? Olha a Marita, colocou aqui, ó. Lamentavelmente ainda não se dá importância devida para a alimentação, né? Exclamação. No mesmo centro onde faço tratamento, dão de lanche só produtos industrializados e carboidratos, bolachas, doces, suco de caixinha. É muito comum isso, viu, Marita? Infelizmente, é muito comum. Eles dão excelentes medicamentos, já é sabido isso, mas eles continuam oferecendo produtos de péssima qualidade para as pessoas que estão fazendo o acompanhamento. É uma realidade. A pessoa não percebeu que a chave de diamante para a gente aumentar a remissão e a cura se chama alimentação adequada. A gente já sabe disso, infelizmente. Aqui, ó, mais outro passo. Nós pacientes temos que estar conscientes o quão importante é a alimentação e ela também e o tratamento. Assim que nós temos que correr atrás do nutricionista, como o Alexander tem nos ajudado. Que legal, Marita, fico muito feliz nessa caminhada e aprender a alimentar da forma certa. Que legal, Marita. E aí, a ideia, vocês estão percebendo que assim, as pessoas das minhas redes sociais estão eliminando cada vez mais o terrorismo? Cada vez mais eu estou vendo isso. O meu próprio seguidor, não é nem paciente, o próprio seguidor, ele já consegue responder uma pergunta de quem chegou agora. A pessoa fala alguma coisa da alimentação, ele já consegue corrigir a pessoa, ele fala alguma coisa da mentalidade, ele já consegue corrigir, porque aqui a gente está criando um espaço de bem-estar, um espaço de vida, um espaço de transformação, e não um espaço de demonização, porque é muito fácil demonizar, né? Isso aqui você tem que tirar, você tem que tirar, você tem que tirar, você tem que tirar. E a pessoa fala, poxa, se eu for tirar tudo isso, eu vou tirar minha vida. Porque a pessoa entra em depressão, como é uma situação comum das pessoas que estão tratando câncer. A pessoa entrar em depressão, porque se torna tão pesado o tratamento se torna pior do que a doença. Aí a gente tem que voltar para os princípios do cuidado de saúde. O tratamento não pode ser pior do que a doença. A alimentação que você está seguindo não pode ser pior do que a doença, porque aí não basta, não vale a pena viver. É melhor não tratar. Se o seu tratamento nutricional é pior, é maléfico mais do que a doença, é melhor você não fazer esse tratamento. Se o seu tratamento médico te traz mais dor e sofrimento do que a doença, é melhor não tratar a doença. Porque
A função do tratamento é melhorar você ou manter você numa situação estável. Lembra disso. Se o tratamento seu médico estiver sendo pior que a doença, sinaliza o médico na hora, doutor. Antes eu não sentia tanta coisa, agora a situação está pior. Ele pode trazer informação de que, isso está acontecendo porque você não tem nutricionista. Todos os pacientes que melhoraram rápido na quimioterapia seguiram o nutricionista e está faltando isso na sua vida. E aí você falou, poxa, eu não tinha pensado nisso, doutor, vou buscar. Ou você pode acontecer de procurar um profissional de alimentação e esse profissional é leigo, ele não é nem nutricionista, e ele te dá um monte de receita, um monte de suco verde, e isso não consegue ajudar você a aguentar a quimioterapia. Você toma, acha gostoso, acha bacaninha, mas o tratamento é interrompido toda hora. É porque essa alimentação é porcaria, não presta. Esses suquinhos verdes e essas besteiradas toda que as pessoas inventam. Como é que pode ser um tratamento bom se você nem aguenta a quimioterapia? O tratamento que eu faço nutricional com meus pacientes, eles aguentam a quimioterapia e muitos vão trabalhar. Isso mesmo. Ele faz o tratamento nutricional e vai trabalhar. Então, a gente não tem visto isso com o tratamento de suquinho verde e com essas besteiradas todas aí, porque existe muita desinformação, né? Então é importante você ter essa consciência, tá bom? Então, vamos tomar mais um pouquinho de água aqui, espero que você esteja aí se tratando também. E aproveito agora para fortalecer um pouco mais da questão das receitas, né? Você que está buscando uma receita especial agora e não tem ideia do que pode melhorar a sua imunidade, que pode fortalecer você, nós já temos pessoas que adquiriram o e-book, um e-book pago, sobre como aumentar a sua imunidade. Ele está disponível no link da bio. Você pode acessar ele lá. Se você tiver dúvida, você me manda um direct que eu mando para você também. E a vantagem desse e-book é assim, você vai poder comprar só até dia 31 de dezembro, só nesse ano de 2022 até 22 de dezembro. 22 de dezembro não, 31 de dezembro. Depois que você comprar, você fazendo uma receita, né, ou duas receitas e postando no seu perfil tem que estar público, ele não pode estar privado. Postando no seu perfil, me marcando, colocando algum comentário do que você achou daquela receita, você vai ganhar 2 e-books. Um dos e-books que são pagos, mas vai ser gratuito para você. Um dos e-books é os primeiros passos na remissão do câncer. E o segundo e-book é chás bons e ruins durante o tratamento do câncer. Então, só de você postar foto, no máximo 2, porque eu tenho 2 e-books, você pode ganhar 2 e-books. E se eu postar apenas uma foto? Ganha um e-book, né? Você pode escolher qualquer um dos dois, não tem problema. Mas existe esse privilégio se postar esse conteúdo agora, dia 31, até dia 31 de dezembro de 2022. Então, compre o livro, faça a receita logo, melhore a sua saúde, receitas saborosas, nutritivas e que vão te ajudar no tratamento. E aí, além do mais, você ainda pode ganhar mais 2 e-books. A Simone, então, deixa eu só dar uma olhadinha. Vamos lá. Pelo que observo, doutor, tudo que se pode comer, mas tudo com moderação, porque já numa peleja com a doença, ainda restringir tudo assim, vai morrer de depressão. Tem 2 pontos importantes que eu quero comentar do que você falou, Simone. O primeiro ponto é a pessoa que fica retirando tudo entra em depressão. Verdade. A outra é certos alimentos em moderação podem causar a destruição da sua vida. Se a gente come com moderação, muitas vezes, o leite e o paciente tem diarreia, ele vai aumentar a diarreia. Se eu como com moderação feijão e esse paciente tem diarreia, ele vai piorar a diarreia. Se eu tenho um paciente com trombose e ele come com moderação fruta, verdura e legume tem vitamina K e podem causar coagulação, que é uma segunda causa de morte. Então não existe essa palavra moderação no tratamento nutricional do câncer. Existem alimentos que você vai comer em maior quantidade e menor quantidade. Não é alguém com saúde. Alguém com saúde, essa ideia da moderação seria interessante. Alguém que está doente, enfrentando a doença mais grave que a medicina já encontrou, a moderação pode ser a sua morte.
tá bom? Então, cuidado com isso. Tem algumas pessoas que me pediram para participar, então se você quiser participar, fazer uma pergunta diretamente para mim aqui, dividir live comigo, é só colocar eu quero, a última pergunta, eu vou abrir esse espaço e depois a gente já encerra. E não vou desejar Feliz Natal, porque no dia de Natal, de manhã cedo, eu vou estar junto com vocês, né? Mas, de forma geral, para quem não estiver aqui no dia 25, que vai ser domingo, já desejo um maravilhoso Natal, um Natal de renovação. Acho que essa última mensagem que eu trouxe para vocês da limpeza das feridas emocionais é fundamental para essa renovação, né? Então, se você colocar aqui eu quero, eu já puxo você, ou eu espero vocês no dia 25 de dezembro para a gente fazer uma live muito especial que eu vou trazer uma receita que eu vou divulgar só no dia, uma receita que não faz parte desse e-book, tá? Para você ter acesso a ela. Muito legal, muito saborosa no dia de Natal. Eu já vou estar cedinho fazendo essa live aqui para vocês, trazendo conteúdo de primeira qualidade, como sempre, e ajudando cada vez mais pessoas a limparem essas feridas emocionais e esse besterol do terrorismo alimentar. Então é isso, viu? Obrigado aqui pela presença. Em breve a gente vai ter novos depoimentos de pessoas em remissão. Aqui eu vou fazer live, viu? Vai ser bem bacana, vocês vão gostar. O ano que vem tem bastante novidade também. Não acabou o ano, vou continuar fazendo live de segunda a sexta, como eu venho fazendo. São 5 lives por semana, oferecendo conteúdo didático e de excelente qualidade para pacientes que estão buscando a remissão e merecem a remissão, tá bom? Então, era isso. Obrigado aqui pela participação, obrigado pela presença. Um Feliz Natal para quem não estiver aqui no domingo, e para quem estiver no domingo vai ser um grande prazer com uma receita especial que eu só vou divulgar no dia. Não faz parte do e-book essa receita. Ainda você tem a possibilidade de comprar esse e-book agora, ou presentear um familiar, presentear alguém que precisa fazer o tratamento e não sabe, acessando o link da bio, me mandando um direct, vai ser um grande prazer. A Sheila está aqui. Oi, Sheila, querida, tudo bem? Quanto tempo? Seja muito bem-vinda, obrigado aqui pelas palmas e tamo junto, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente mantém contato nas redes sociais.